Hoje eu estarei tratando de um capítulo, de um tópico dentro de finanças, que fala a respeito de investimento. Eu vou ler dois textos bíblicos, eles estão em Provérbios. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar, mas eu vou ler nessa versão porque é a Bíblia viva. Ela dá uma trabalhada um pouquinho melhor nos conceitos para que a gente possa compreender. Provérbios 21, 20 diz assim: o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Irmãos, nós estamos diante de uma realidade que talvez não seja exatamente a nossa realidade, mas eu tenho plena certeza e convicção de que é uma realidade do mundo aí fora, das pessoas que caminham por aí. As pessoas que têm bom senso, elas têm economizado, e aquelas que não têm tanto bom senso, que são consideradas tolas, gastam todo o dinheiro assim que recebe. Eu ouvi uma estatística hoje pela manhã, não sei se foi hoje pela manhã ou foi ontem cedo, de que 65% dos brasileiros não conseguem economizar. Irmãos, eu até acho que a estatística é real, mas eu não creio que essa incapacidade de economia se dê simplesmente por questões financeiras ou baixos salários ou por crise. Eu não creio nisso. Eu creio que realmente nós estamos diante de sensatez, de uma atitude sensata e de pessoas que não agem de forma sensata. Eu conheço pessoas que a alegria é chegar no final de semana, convidar aqueles amigos que só têm interesse financeiro na pessoa, aí vão lá, compram lá 3, 4 quilinhos de carne, vários engradados de cerveja e ficam ali horas e horas. Só que esse dinheiro que essa pessoa está utilizando para fazer isso, era um dinheiro que poderia estar sendo utilizado para outras coisas, principalmente para uma economia. Porque nós sabemos que é necessário, nos dias de hoje, economizar. E eu quero depois amplificar um pouquinho mais essa noção e não falar simplesmente de economia, que seria você deixar de gastar e ter esses valores consigo, mas investir para que esses valores possam gerar lucro, esses valores possam ter juros, correções e de repente você possa amplificar o potencial desses valores. Outro texto, Provérbios 21, 5. Quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Quem quer ficar rico da noite para o dia, acaba perdendo o pouco que tem. Nós sabemos muito bem que o propósito de se lidar com finanças não está vinculado a ficar rico. Mas esse provérbio aqui ele é interessante porque ele fala: planejamento e trabalho com dedicação leva a pessoa a um status financeiro diferenciado. Talvez não queiramos alcançar a riqueza, mas queremos estar com as finanças equilibradas. Agora, quem quer ficar rico da noite para o dia, não planeja, não trabalha, não pensa em progredir, esse daí acaba perdendo o pouco que tem. Então, o que esses textos estão nos dizendo? Sensatez, planejamento, trabalho, são coisas que nos levam a multiplicar as finanças que nós temos recebido. O contrário disso, tolice, insensatez, falta de planejamento, falta de trabalho, leva as pessoas a perder inclusive o pouco que têm. Então a base para todo e qualquer investimento é a economia. Nós partimos da economia como base para o investimento. Mas é preciso se lembrar do princípio de José. O que foi José, o personagem bíblico José do Antigo Testamento, para essa questão de economia? Bem, nós temos um indivíduo que chega como um servo na casa de Potifar. Chega como um escravo ali do nível mais baixo, mais inferior. Mas ele começa a se destacar, porque ele passa a utilizar alguma coisa que já conhecia, alguma coisa que já tinha aprendido na casa dos seus pais, alguma coisa que já tinha aprendido dos seus professores, e ele começa a aplicar esse princípio de economia dentro da casa de Potifar.
E as coisas começam a ir tão bem que Potifar olha e vê tudo organizado, tudo bonitinho, os bens dele sendo a cada dia trabalhados e multiplicados, o gado dele, a plantação e tudo aquilo que ele tinha, que ele concede então a José poder sobre tudo, menos sobre a esposa dele. Em tudo você vai tocar, tudo você vai administrar, é tudo teu, como se fosse teu, cuide. E cada vez que José cuidava, ele cuidava de fato como se fosse dele. É um princípio que nós já trabalhamos aqui, que quando se trabalha como que para o Senhor. Porque de fato é o Senhor que há de nos galardoar, é o Senhor que há de nos abençoar, é o Senhor que faz com que as finanças cheguem até as nossas mãos. Se nós somos promovidos ou não, é Deus que faz isso. Não dá para a gente pensar que porque nós somos competentes ou bonitinhos ou alguma coisa parecida com isso, que vai haver uma promoção, que vai haver alguma coisa que chame a atenção. Não, o que chama a atenção do patrão é um insight de Deus, mas não porque nós somos de fato merecedores de alguma coisa. A misericórdia de Deus agindo nas nossas vidas. Mas o que eu como servo devo fazer é respeitar os princípios mínimos. Se a Bíblia diz que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, então eu preciso entender que aquilo que é do outro eu preciso respeitar, aquilo que pertence ao meu patrão eu preciso cuidar, o trabalho que eu realizo para ele eu preciso realizar como para Deus, não posso fazer de qualquer forma, não posso realizar, ele é ímpio, ele não serve ao Senhor, então de qualquer forma. José usou esse expediente, ele levou Potifar a crescer, até que em um determinado momento, a gente conhece a história, ele acabou sendo lançado na prisão, mas numa primeira oportunidade de utilizar os seus conhecimentos diante de Faraó, ele utiliza num primeiro momento, na revelação de sonhos a Faraó, e aí Faraó quer saber ali do reino quem ele poderia contar que pudesse administrar de fato aquilo que ele iria ter pela frente. Alguns anos de abastança, de fartura, e outros anos de escassez. E aí José é escolhido para tal. E a gente percebe que a administração que ele fez ali no Egito levou justamente nos anos em que a colheita estava sendo muito boa, separar uma parte para os dias ruins. O princípio é esse, irmãos. O princípio da economia do investimento é não pensar que eu consigo detectar quando vai estar difícil ou quando não vai estar. Nós não sabemos. Nós temos esse relato bíblico porque foi uma antecipação de Deus para a vida daquelas pessoas e que José então pôde trazer a revelação do sonho. Mas via de regra nós não temos essa ferramenta em mãos. Alguns talvez tenham alguns toques de Deus, um sonho, uma revelação, mas a grande maioria não. Então eu não sei se o mês que vem, financeiramente eu vou estar bem, ou outro, e para que eu não seja pego de surpresa, para que nós não venhamos a passar por estreitos, o princípio da economia, o princípio do investimento se faz necessário de modo urgente em nossas finanças. Como a gente deve economizar? Talvez seja a primeira coisa que a gente precisa declarar aqui. O correto, não quero colocar como correto, mas o mais lógico seria, para nós que temos esse entendimento, recebeu as suas finanças, recebeu o seu salário, a sua prebenda, recebeu ali a pensão, recebeu o dinheiro em casa. A primeira parte a ser separada é a do Senhor. Eu devolvo para Ele. Ótimo. A segunda parte não deveria ser, agora eu vou pagar as contas e vou viver com isso. A segunda parte deveria ser uma porcentagem, que não precisa ser 5%, 10%, 20%, mas que você calculasse uma porcentagem e que você economizasse. Você economizasse. Seminário Teológico Batista Independente, lá em Campinas. Presido aquele seminário. Alguns meses, no começo do ano, nós passamos por alguns estreitos financeiros. Tivemos algumas novidades negativas, saída de funcionários, então pagamento de algumas verbas trabalhistas, saída de alunos, queda nas arrecadações,
E aí então o caixa foi estreitando, estreitando, até chegar a um ponto que eu fiquei preocupado em pagar o salário dos funcionários que por ali estão, porque não haveria como fazer isso. E aí então eu pedi para que o meu tesoureiro da diretoria, ele começasse a fazer um trabalho nas finanças do seminário. E ele começou a fazer um trabalho, a CIB nos ajudou, nos abençoou, a situação foi revertida e as finanças começaram a melhorar. E aí ele fez o seguinte, ele cuida das finanças dividindo em blocos. Ele já vai separando porções mensais e deixa de lado. Para que isso? Nós temos 12 meses, ótimo. Cada um desses 12 meses temos que pagar o salário, temos que pagar as prebendas, temos que pagar os funcionários. Só que vai haver um momento no ano em que vai haver uma 13ª despesa, seja o próprio 13º, ou seja, as férias. Então o que ele faz? Ele soma esses valores, divide por 12 e cada mês ele vai separando uma parcela dessa. Quando nós chegarmos lá no final do ano, para ter que dar essa 13ª parcela, ou férias, ou seja lá o que for, esse dinheiro já está em caixa. Então economia normalmente se processa assim. Você não vai esperar sobrar, porque nós sabemos muito bem, se eu e você olharmos para as nossas finanças e formos esperar sobrar para economizar, nós nunca vamos economizar nada. E eu digo que isso daqui também diz respeito à fé. Nós estamos lidando com uma seara eclesiástica, bíblica, e também eu preciso dizer que é necessário você encarar isso daqui com fé. Se eu vou lá, não vai ter dinheiro para guardar, não vai ter dinheiro para economizar, então aquilo que o homem pensa de si mesmo, isso ele é e ponto final. Se você acha que não vai dar, você já começou a batalha derrotado e ponto final. Não dá mesmo. Mas se você começar a fazer vamos dizer, a delegação de valores, esse daqui eu delego para dízimos e ofertas, esse daqui eu delego para economia, vou economizar, esse daqui eu delego para as demais contas que eu tenho, isso daqui eu vou passar o mês, ótimo, você está fazendo de forma correta. E é preciso que cada um de nós comece a olhar para as suas finanças, ver o montante que você tem, e idealizar alguma coisa que você pode economizar mensalmente. Eu não estou falando que você vai economizar R$1.000 por mês, 10 mil por mês. Mas se eu e você começarmos a economizar R$10 por mês, no final do ano, quanto nós já temos? É pouco, tá bom, é pouco. Mas nós nunca sabemos de fato o dia de amanhã, o que aqueles 100, 120 reais podem fazer de diferença num aperto. Nós nunca sabemos. E de repente o nosso potencial financeiro vai aumentando e já posso guardar 30 por mês, 50 por mês. E você vai economizando. Pensar em economia não diz respeito simplesmente a pensar o aqui e agora. Eu preciso pensar a curto prazo e a longo prazo. Eu penso a longo prazo, por exemplo, quando eu penso em aposentadoria. Já comentamos aqui também a respeito da aposentadoria, o que ela era antes, 1889 foi o primeiro movimento de aposentadoria no mundo, foi na Alemanha, 1923 mais ou menos aqui no Brasil, os ferroviários, até então não havia nada disso, mas tudo bem, hoje pensamos em aposentar. E além da questão de nós pensarmos, será que eu vou conseguir aposentar vivo? Pensamos também, será que os valores que virão da aposentadoria eu conseguirei me manter? E aí existem pessoas que já trabalham se antecipando a isso. E aí elas começam a criar alguns vínculos bancários, uma aposentadoria privada e começam a guardar aqueles valores. É uma forma de economizar a longo prazo. Eu não vou usar isso agora, mas daqui a 15, 20 anos eu vou ajudar. Eu vou utilizar e isso vai ser útil, porque talvez a minha aposentadoria vinda do INSS ou de que fundo for, seja não tanto quanto eu precisaria, mas vem mais uma parcelinha do banco daquilo que eu estava depositando durante alguns anos, pronto, complementa e eu posso viver mais algum tempo. Então pensemos em economia
a longo prazo. Pensemos em economia a curto prazo. Compra e reposição de itens e bens. Já mencionamos aqui, ao invés de você comprar um bem qualquer, um televisor, e ter que pagar juros e correções, você pode, economizando esses valores durante alguns meses, 6 meses, 1 ano, você deixa esses valores guardados. Se você não quer fazer uma aplicação robusta, na caderneta de poupança, ali está rendendo um pouquinho para dar uma compensada na crise, para dar uma compensada na inflação. Depois de talvez 1 ano guardando esses valores, você tendo ele em mãos, você vai lá, comprar o televisor à vista, negociar, fala, olha, quanto é que custa? Aí eles vai, olha, é isso, é o valor, fazem tantas vezes, não, eu quero pagar à vista. No cartão é tanto, não, eu vou pagar em dinheiro. E aí vai tirando todas as taxas, tudo aquilo que eles querem embutir, e o preço tende a cair. Então, economia leva em conta aquilo que eu posso enfrentar hoje, a curto prazo, mas leva em conta aquilo que eu vou enfrentar a longo prazo também. Diligência e constância, 2 palavrinhas. Gaste sempre menos do que ganha, economize e invista. Talvez você esteja pensando, mas como? Eu não consigo gastar menos do que eu ganho. Então, nós temos um grave problema aqui. Porque se eu gastar mais do que eu ganho, eu estou lançando mão de algo que não é meu. Eu vou ter que me apoiar em alguém. Alguém vai me emprestar, o banco vai me emprestar, e eu vou sempre carregar esse déficit, essa conta negativa, eu vou carregar sempre isso comigo. Então o correto para nós é gastar não mais do que você ganha. Gaste menos. Economize mais. Gaste menos e invista. Se eu passar a gastar mais do que eu estou recebendo, eu vou criar o efeito bola de neve. A dívida começa pequenininha e ela vai crescendo, até chegar a um ponto que não tem mais volta. Então eu preciso andar com as minhas finanças dessa forma. Vou gastar menos do que eu ganho, vou economizar e vou investir. Agora talvez nós precisemos de um apoio um pouquinho mais técnico aqui. Como investir? Eclesiastes 5, 13 a 16, eu vou ler aqui a versão da Bíblia Viva, que é bem interessante. Ela fala assim: ainda um outro problema sério, que eu vi em muitos lugares: dinheiro aplicado em maus negócios que acabam com a herança que devia ficar para os filhos. O homem que se mete em muitos negócios, logo volta a estaca zero, sem um tostão. Isso, como já disse, é um problema sério, porque todo o trabalho que ele teve deu em nada. Trabalhou à toa. O seu lucro sumiu completamente. Isso aqui é Eclesiastes capítulo 5, de 13 a 16, mas na Bíblia Viva. Como investir? O primeiro tipo de investimento que nós devemos evitar é o investimento de risco. O que é um investimento de risco? É um investimento que não te dá certeza ou garantia nenhuma. Por exemplo, nos dias de hoje, você investir na Bolsa de Valores é algo, primeiro, que não é exatamente do nosso nível, mas há quem arrisque. E você poder contar que determinadas ações que você vai adquirir, que determinada empresa que você vai estar apostando, vai continuar rendendo lucro e vai te dar lucro, é muito arriscado. Porque de fato nós não sabemos o que está acontecendo dentro daquela empresa. Você ouve boatos, você ouve especulações, mas não tem certeza. E qualquer coisa que mude naquela empresa, e você como acionista, pode ser muito prejudicado. Dólar é uma outra coisa. Sempre flutua, tem muita variação. Uma hora está bom para comprar, outra hora está bom para vender, e você tem que ficar nessa incerteza. De repente você investe tudo, e numa mudança de mercado, como em algum momento na vida já aconteceu. Aqui no Brasil, eu me lembro que o dólar, ele valia naquela época R$1. Na verdade não era na época,
época não era moeda real, mas era 1 para 1. Eu lembro disso porque eu trabalhava, eu tinha ficado desempregado, trabalhava por conta, eu fazia manutenção de computadores, instalação de computadores, montagem de computadores, e as pessoas negociavam comigo muitas vezes em dólar, e muitas vezes me pagavam em dólar, porque tanto faz. Me dar $200 ou R$200 era a mesma coisa. O único trabalho era meu depois ter que cambiar isso daí. Mas de repente houve uma mudança e ficou 3 para 1. Quebrou um monte de gente. Então, se porventura naquela época eu tivesse pego esses dólares e guardado, na mudança, do dia para a noite eu tinha 3 vezes mais. Mas da mesma forma como aumenta, pode diminuir. Então é um investimento de risco. Vou investir no ouro. Irmãos, nós precisamos aprender a investir naquilo que não tem tanto risco assim. Então você, ao investir, procure uma pessoa técnica para te dar esses esclarecimentos, para que você não invista o teu suado dinheirinho, as suas economias em alguma coisa que do dia para a noite te tira toda expectativa. Diversifique. Eclesiastes 11:2 diz: reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Também isso daqui é uma outra informação bastante técnica. O que os especialistas dizem? Nunca invista somente numa coisa, dê uma diversificada. Então, ao invés de você pegar R$1.000 e aplicar num investimento X, você pega e fraciona isso. Uma parte você coloca na poupança, uma outra parte você pode até comprar dólar, uma outra parte você coloca numa outra aplicação. Porque você resguarda essas diferentes partes de diferentes impactos da economia. Porque os impactos econômicos, eles não atingem tudo ao mesmo tempo. Então a gente aprende a diversificar, a gente aprende a não ter o nosso tesouro, então, guardado num mesmo cofre. Então ele está em cofres diferentes, sobre juros diferentes, e nós então temos possibilidade de lucrar mais. Como investir? Avalie os custos. Cada tipo de investimento tem o seu próprio custo. Se você pega a poupança, se você deposita na poupança, o custo disso é quase nenhum. Agora tem algumas outras aplicações que incidem diretamente o imposto de renda. Às vezes a mordida do imposto de renda é tão grande que você desanima daquilo que você lucrou. Por exemplo, avalie o custo de investir em casas de aluguel. Há quem entenda que é algo bom, mas você precisa aprender a medir os prós e contras. Qual é o tipo de inquilino que você tem lá dentro? É uma pessoa que vai cuidar bem do teu imóvel? Vai cuidar bem da tua casa? Vai manter tudo em ordem? Ou é alguém que não tem cuidado nenhum? Que estraga tudo e depois você vai ter que investir para reparar tudo aquilo para poder alugar para outro? Que tipo de pessoa está ali? Está sendo vantajoso esse dinheiro que você está investindo para manutenção? É vantagem? Está entrando o aluguel, ótimo. Está indo para o caixa. Agora você tem que dispor de um valor para fazer uma reforminha, para alocar esse imóvel para outro. Isso está sendo vantajoso? Precisamos avaliar os custos. Às vezes, não é vantajoso você alugar por um determinado valor, não é vantajoso alugar para uma determinada pessoa. Então você precisa aprender a trabalhar com isso daí. Então sempre avalie custos dos investimentos que você terá pela frente. Uma observaçãozinha aqui. Economia e investimento só serão aplicáveis se e somente se eu e você formos contribuintes. Não queira fazer economia com aquilo que não lhe pertence. O primeiro é devolução para o Senhor. Isso eu não vou, pastor, vou fazer o seguinte, vou ficar 1 ano sem dizimar, porque eu vou fazer uma aplicação boa ali, aí depois a gente se acerta. Negativo, não é assim que funciona. As matérias aí estão conflitando. Nunca faça economia com aquilo que não é seu. Nunca lide com aquilo que não lhe pertence. Nós temos aprendido nesse lugar
E desde da segunda e da terceira reunião que nós tivemos aqui, a parte de Deus e a nossa parte. Você se lembra muito bem, a parte de Deus. Qual é a nossa parte? Fidelidade. Somente isso, fidelidade. Então nós precisamos ser fiéis, dizimamos, ofertamos, contribuímos. Amém. Agora eu vou lidar com outra parcela das minhas finanças para investimento. Economia e investimento fora da questão do dízimo e das ofertas. Irmãos, a gente viu algumas coisas aqui do que se deve fazer. Agora eu quero falar alguma coisa daquilo que não se deve fazer. Primeiro, eu quero ler um texto aqui, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo está falando aqui algo bem interessante, ele diz assim: mas os que querem tornar-se ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Irmãos, eu tô para arriscar dizer uma coisa aqui, eu tenho quase certeza, não é 100% de certeza, mas eu tenho quase certeza, que de fato, nós como cristãos, como servos do Senhor, nós não nascemos para sermos multimilionários. Não nascemos para isso. Para sermos ricos a ponto de ostentarmos tudo aquilo que é possível e imaginável. Nós nascemos para que não tenhamos necessidade. Nós nascemos para sermos supridos. Isso sim. E o suprimento de Deus, ele pode funcionar em várias frentes. Mas eu não imagino que nós poderíamos pensar nas nossas finanças ou nas nossas economias como algo assim a perder de vista. Tanto dinheiro guardado no banco, em algum investimento, que você olha para aquilo ali e não sabe como lidar. Eu acho que tem um filmezinho que deve ter passado recentemente, aí, Tô Rica, né, que a cidadãzinha, né, para que ela pudesse fazer jus a uma herança, ela precisava gastar, se eu não me engano, R$1 milhão por dia, durante 30 dias. Só que ela não poderia simplesmente sair distribuindo, ela tinha que gastar esse dinheiro. Gente, eu acho que uma pessoa que tem uma receita dessa daí, que tenha R$1 milhão por dia para gastar, e cada novo dia mais outro milhão, durante 30 dias, eu penso que nós não fomos criados para algo parecido com isso. Primeiro porque é uma questão de fé, viver na dispensação do Senhor, acreditar que amanhã Deus proverá, acreditar que amanhã nós teremos nosso alimento, as nossas roupas, nós teremos o nosso automóvel, a nossa casa, nós teremos os nossos negócios acertados, porque Deus tem provisionado, Ele continuará provendo. Então, eu não imagino que nós fomos criados para sermos multimilionários, mas eu imagino sim, que homens e mulheres cristãos foram criados também para terem alguns mais e outros menos. Isso é uma questão também de relacionamento com Deus, é uma questão de conhecer o Deus que se serve, é uma questão de saber onde está o teu tesouro, aonde está o teu coração, o teu coração está no Senhor ou nas finanças. É uma questão de ser generoso. Então eu vou levar o meu dízimo, a minha oferta, com aquele peso, aquela dor no coração. Puxa, eu queria. Ou então a gente faz isso aí com liberalidade, com amor, com alegria. E quando a gente faz isso, a gente entra naquele ciclo, porque eu contribuo, essa contribuição atende pessoas, e aí então eu sou abençoado com isso. As minhas finanças aumentam, eu contribuo mais ainda, outras pessoas são atendidas, eu sou mais abençoado, esse ciclo continua. Então aí eu consigo entender, como o William Colgate já mencionamos aqui, passar de 10% a 20%, 30%, 40%, 50% e ir nessa crescente. Eu acredito que existam homens e mulheres de Deus que estão numa situação financeira muito mais confortável, mas também eu penso que esses homens, essas mulheres, têm um relacionamento com Deus talvez diferente de outras pessoas que ficam ali olhando, puxa, mas esse dinheirinho aqui eu poderia estar utilizando para tantas outras coisas, mas o Senhor quer que eu dizime, que eu oferte. Então, sabe, vai como se estivesse indo para a cruz,
vai como se estivesse carregando uma cruz, e não deveria ser dessa forma. Então nós não fomos cunhados para a riqueza, mas nós vamos ser providos sempre. E quanto mais você viver na fidelidade, quanto mais você viver na liberalidade, na generosidade para com o Senhor, mais surpreso você vai ficar com as coisas que Deus poderá fazer por você, pela tua vida, pela vida daqueles que estão sob a tua responsabilidade. Então, não faça as coisas pensando em se tornar rico. Eu vou ficar rico agora. Porque os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço. É laço. E aí muitas vezes Mamon se manifesta como entidade poderosíssima e arranca essa pessoa daquela comunhão que tinha com Deus, e a situação fica complicada. Alvos de investimentos inaceitáveis. Além de você viver a sua vida toda buscando riqueza, segundo, jogos e loterias. Meus irmãos, se vocês têm costume de fazer uma fezinha, a coisa é estreita. Porque eu acabei encontrando aqui uma estatística, e isso aqui me deixou bobo. A estatística diz o seguinte, que os cristãos, eles costumam reverter R$20 por ano para missões e R$1.174 por ano para as suas eventuais fezinhas. Aí eu acabo me lembrando de um filme aí, Fé Demais Não Cheira Bem. Imagina só, tá, que 1.174 num ano é pouco, mas o camarada ele consegue em um ano ofertar R$20 para missões, mais 1.174 ele vai lá, né? De repente, ó, pastor, tá lá a Mega Sena lá, 40 milhões, vai que, né? Eu particularmente penso que jogos e loterias tendem a ser um dinheiro maldito. Explico. Todos dizem, não, porque esse dinheiro, uma parcela desse dinheiro vem do governo, tá? Uma parcela vem do governo, mas uma parcela também vem daquele tiozinho ali, que talvez deixou de levar o pãozinho e o leite para casa, para as crianças comerem, para ir lá fazer uma fezinha, quem sabe eu ganhe. E tem gente passando fome, e aquele dinheiro está indo para jogatina, e alguém talvez ganhe isso. Eu não quero ganhar um dinheiro que deixa alguém passar fome, sabe? Uma família com necessidade, alguém sem tomar o remédio que precisava, porque ele foi lá, eu vou dar um passo de fé, vou jogar lá e... Irmãos, é muito romântico, essa visão aqui é romântica. Até esses dias eu brinquei com o Ângelo, a gente estava vendo ali a obra ali da fundação, eu brinquei, falei, Ângelo, olha aí, 40 milhões a Mega Sena, já pensou? Eu jogo lá, eu ganho. Aí, 10%, 4 milhões. A gente divide isso daí em 4 fatias. 1 milhão a fundação faz a obra, 1 milhão dá para o pastor Rubinho dar uma ajeitada boa ali, na parte de dentro. E 1 milhão ele ajeita a parte de fora. E 1 milhão guarda. Olha que beleza. É muito romântico. É lindo e maravilhoso. Mas da onde veio esse dinheiro? Quanto sangue talvez tenha sido derramado por conta disso? Quanta miséria talvez tenha se sujeitado para que esses valores fossem para lá? Gente, se fosse simples assim, se fosse fácil assim, todo mundo era multimilionário, todos. Então eu penso, particularmente, que esses valores são malditos, e nós não devemos utilizar isso aí como investimento. Isso é investimento inaceitável. Você separar valores ali para ir lá, vou fazer a fezinha lá. Fé demais não cheira bem. Outro investimento que é inaceitável, trabalhar com herança. Como assim? Existem pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento do mundo jurídico e sabe. Eu tenho alguns bens? Tenho. Quem vai herdar isso daí? As minhas filhas. Só que elas só vão herdar quando eu não estiver mais por aqui. Enquanto eu estiver por aqui, elas têm mera expectativa de direito.
E aí alguns então, eles falam, bom, é meu, eu faço o que eu quiser. E aí então, retém aquilo que é dos herdeiros legítimos, ou mesmo dilapida o patrimônio. Vende, gasta, fala, sabe de uma coisa? Eu trabalhei tanto e nunca aproveitei, vou fazer o seguinte, não vou deixar casa para filho nenhum, vou vender, vou viajar, vou para a Europa, vou passear muito. Depois eles que conquistem o deles. Um outro investimento inaceitável, porque o justo é, conquistamos patrimônio, esse patrimônio vai ser deixado para os filhos. E mais, não bastasse só lidar com essa questão da herança e você reter ou dilapidar esse patrimônio, existem pessoas que não se preocupam em deixar alguma coisa palpável para os seus entes queridos. Por exemplo, existem maridos que não se antecipam em de repente fazer um testamento. Uma das coisas mais complexas que tem é a questão da sucessão. Você morre e aí a viúva vai ter que entrar com uma ação para fazer um inventário, um arrolamento, vai gastar dinheiro, muito dinheiro com isso daí, vai ter que pagar um monte de taxa, um monte de coisa para o governo, e aí vai dividir tudo bonitinho ali. Então, os arrolamentos, inventários mais simples hoje, os mais basicões, eles custam entre 5, 10, 15 mil, porque você vai estar pagando ali as custas do governo, a porcentagem do advogado, mais um gasto aqui, outro acolá. Então entre 5, 10, 15 mil, os mais básicos. O que eu chamo de mais básico? Tem um bem investido ali, só. Tem um bem só, na jogada, uma casa, por exemplo. Agora, muito mais patrimônio, muito mais caro do que isso. Se fazer um testamento hoje é muito mais barato. Com entre 1.000 e 2.000 reais, você já deixa tudo aquilo que você quer que aconteça no momento da sua morte. Morreu, o testamento está ali, ele vai ser aberto, e ali já vai para quem de direito. Já está tudo certinho ali. Veja a diferença de 5 a 15 mil e de 1.000 a 2.000. Só que as pessoas não pensam nisso. É uma forma de você economizar, é uma forma de você investir também, antecipando algo que vai acontecer. Eu não vou ficar para semente, nenhum de nós vai ficar. Um dia o Senhor vai chamar, ou a trombeta toca, ou toca individualmente para cada um de nós. Nós vamos embora. Depois disso, se você deixou tudo bonitinho, acertadinho, você vai fazer falta? Sim. Mas pelo menos as coisas estão em ordem. Agora o duro é, eu e você fazemos falta, trazemos dor, tristeza, pesar pela ausência, e ainda mais porque ficaram dívidas a ser pagas, existem coisas a serem organizadas, tem que inventariar, tem que arrolar, tem que ajustar matrícula, tem que fazer 1 milhão de coisas. E a viúva chega até a desanimar da vida quando ela tem que passar por essa situação. Os filhos ficam desesperados, porque eles não sabem o que fazer então. Então, eu acho que é também uma forma de investir positivamente, você antecipar algumas coisas que vão com muita certeza acontecer. Já deixar destino para todo o nosso patrimônio. E deixa isso tudo bonitinho, certinho. E o dia quando nós partirmos, as pessoas que forem fazer uso disso daqui vão fazer com alegria, porque pelo menos deixou-se tudo organizado. Minha mãe não tinha muita coisa, de fato, nunca teve. Mas ela se antecipou. Ficava lá todo mês pagando o planinho da funerária dela, bonitinho, porque ela não queria dar despesa para ninguém. Eu não sei se alguém já passou por esse estreito de na hora do vamos ver, e agora? Quem é que vai pagar o caixão? De que forma? Tem que fazer vaquinha, porque o bicho é caro pra caramba. Não vale nada e é caro. E não tem dinheiro, que cemitério que vai? Como é que vai levar? Irmãos, é desesperador. Ela se antecipou, deixou tudo certinho, ela faleceu, os caras vieram, trouxeram o caixão, colocaram ela lá dentro, sem problema nenhum, não tivemos dificuldade nenhuma com isso daí. Não desembolsamos nada, e ainda por cima, lá no velório, rolou o cafezinho, bolachinha, o atendimento ali, tudo certinho. Parece mórbido isso daí, né? Mas
ela acabou se antecipando e trazendo menos pesar para a família. Deixou um vazio no nosso coração, deixou a ausência, sentimos muito, mas ela se antecipou nisso tudo, preparou isso tudo. Já deixou a matrícula do imóvel certinha, deixou no meu nome, usos e frutos para o meu padrasto, sem problema nenhum. Não tem como se mexer nisso daí. Quebra-se o usufruto, ou ele abre mão, ou ele falece. Quando ele falecer, isso vem para minha mão na sua integralidade. Está tudo certinho, não temos dor de cabeça com nada. E é assim que tem que ser, nós temos que pensar no futuro. Irmãos, nós estamos terminando aqui. Eu quero falar para você sobre o único investimento que é garantido. Bolsa de valores, dólar, poupança, CDB, Brasilprev, sei lá, tem um monte de coisa aí possível e imaginável. Vocês sabem qual é o desses todos, ou de todos que nós temos à disposição, qual é o investimento, o único investimento garantido? Mateus 6,19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós precisamos aprender a lidar com finanças no plano terrestre, no plano humano, no plano material. Precisamos. E é por isso que nós temos nos encontrado aqui todas as terças-feiras. Mas você e eu precisamos ter essa plena convicção. Existe um investimento que é o único investimento garantido: salvação, eternidade. Então, eu posso passar a minha vida toda muito bem aqui, nesse mundo. Não ter falta de nada, ter boa casa, bons carros, muito boa comida. Mas se eu não tiver certeza de salvação, se eu não tiver o conhecimento de Deus e de Jesus, tudo isso não vai valer de nada. Recentemente eu ouvi, né? Então reproduzo. Caixão não tem gaveta, né? Para que a gente leve as coisas. Então, não tem gaveta. O que ficar, o que é dessa terra vai ficar por aqui. Isso não passa para o outro lado. Ninguém é egípcio, ninguém é faraó para levar quem quer que seja, o que quer que seja para o outro lado. Então nós precisamos ter esse entendimento. Aprender a lidar de forma correta com as finanças aqui nessa vida, sim. Mas a cada dia das nossas vidas precisamos aprender a juntar os tesouros no lugar certo, nos céus. Salvação, crer no Senhor Jesus, para que você seja salvo, para que a salvação te alcance, para que a salvação alcance sua casa, os seus entes queridos, para que as coisas mudem da água para o vinho, para que vocês sejam realmente abençoados, e para que você esteja na situação de poder acessar a eternidade e viver essa eternidade bem, na presença de Deus, na presença de Jesus, na presença e junto com aqueles que por lá estarão, porque passaram por esse processo. Amém, meus amados?